Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a vida fascinante de Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais extraordinários e inspiradores da Igreja Católica. Conhecido por suas profundas experiências espirituais e milagres impressionantes. Desde jovem, ele buscou uma vida de intensa devoção, enfrentando desafios e provações que moldaram seu caminho espiritual. Sua história é marcada por eventos extraordinários e sinais divinos, como as chagas de Cristo que carregou com um sofrimento silencioso, mas cheio de fé. Padre Pio deixou um legado que continua a tocar vidas ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada de Padre Pio, desde sua entrada no convento dos Capuchinhos até o reconhecimento de seus dons espirituais e sua influência duradoura. Prepare-se para uma viagem emocionante pela vida de um homem que se tornou um símbolo de devoção, sofrimento e esperança. Fique conosco para descobrir como Padre Pio inspirou milhões de pessoas com sua fé inabalável e como sua vida continua a ser um farol de luz e inspiração. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. Padre Pio, nascido Francesco Forgione, nasceu em 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na região da Campânia, na Itália. Filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa Forgione. Provenientes de uma origem modesta, formaram uma família humilde, porém profundamente religiosa. Francesco tinha 7 irmãos: Michele, Francesco, que faleceu com 20 dias de nascido e deu o nome ao Padre Pio, Amália, Felicità, Pellegrina, Mário e Grazia, também chamada de Graziella, que se tornou freira com o nome de Irmã Pia de Nossa Senhora das Dores. Seus pais os criaram na fé católica, e desde cedo Francesco demonstrava uma profunda devoção. Desde os 5 anos, Padre Pio relatava à sua mãe encontros com Jesus e com a Virgem Maria. Embora ninguém o compreendesse completamente, eventos extraordinários já faziam parte de sua vida desde a infância. Ele compartilhava com sua mãe visões de seres angelicais e demoníacos, marcando o início de uma vida repleta de experiências místicas. Esses episódios sobrenaturais não o afastaram da fé, ao contrário, fortaleceram-o ainda mais. Ele cresceu como um menino devoto e reservado, notavelmente diferente das outras crianças. Sua mãe notava que ele evitava brincar com os garotos da cidade, que considerava blasfemadores demais. Desde cedo, Padre Pio preferia a companhia da igreja à das ruas, participando de todos os ritos e passando grande parte do seu tempo em oração. Mesmo antes de se tornar padre, estava sempre presente nas missas e atividades da igreja. Na sua juventude, Padre Pio já relatava encontros com o anjo da guarda e visões celestiais, mas também enfrentava ataques de forças malignas. Ele costumava falar sobre a presença de anjos que o consolavam e ajudavam em momentos difíceis, enquanto era atormentado por visões de demônios, um tema recorrente ao longo de sua vida religiosa. Francesco entrou para o convento dos Capuchinhos aos 15 anos, em 1903, no local conhecido como Morcone, na região de Benevento, Itália. Nesse convento, ele foi admitido na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, adotando o nome de Pio, em homenagem ao Papa Pio V. A ordem era conhecida por seus votos de pobreza extrema e sacrifícios. Aos 17 anos, em 1904, Francesco deu um passo decisivo em sua jornada de fé, fazendo sua profissão religiosa inicial e comprometendo-se formalmente com a vida religiosa. A rotina no convento era intensa, com longas horas de oração, estudo e trabalho manual. Os monges também praticavam o sacrifício físico, acreditando que isso fortalecia a fé e expressava arrependimento. Durante esse período de formação, Francesco, agora chamado de Pio,
enfrentou sérios problemas de saúde, mas sua determinação de seguir o caminho espiritual permaneceu inabalável. A disciplina, o sacrifício e a devoção tornaram-se pilares centrais de sua jornada. Após anos de estudo e preparação, Padre Pio foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, aos 23 anos. Sua vida sacerdotal seria marcada não apenas por sua intensa devoção, mas também por um profundo sofrimento espiritual. A vida no convento capuchinho não era menos desafiadora. Os monges enfrentavam uma rotina dura e disciplinada. Eles vestiam o mesmo hábito durante todas as estações do ano, suportando o frio intenso do inverno italiano com as mesmas vestes que usavam no verão, sem reclamar. Padre Pio aceitava essas privações com resiliência, acreditando que quanto mais dificuldades suportasse, mais próximo de Deus estaria. A rotina diária no convento dos capuchinhos era extremamente rigorosa, começando antes do amanhecer. Os monges despertavam por volta das 2h30 da manhã para as primeiras orações, voltavam a dormir brevemente às 4 horas, levantavam-se novamente para mais orações e tarefas manuais. O dia era repleto de obrigações espirituais, com longas horas dedicadas à oração, estudo e trabalho físico intenso. Além das práticas espirituais e laborais, os monges tinham uma dieta simples e limitada, e muitas vezes enfrentavam a escassez de alimentos. Em alguns dias, realizavam penitências físicas, como a autoflagelação, uma forma de mortificação corporal. Essas práticas, embora não fossem obrigatórias para todos, eram adotadas por muitos para fortalecer a espiritualidade, expressar arrependimento profundo e refletir os sofrimentos de Cristo. Padre Pio, com grande resiliência e fé, aceitava esses sacrifícios como parte de sua devoção, acreditando que, quanto maiores as dificuldades, mais perto de Deus ele estaria. A vida no convento, embora cheia de privações, era para ele uma oportunidade constante de crescimento espiritual e de imitar os sofrimentos de Cristo. Padre Pio era conhecido por sua humildade e por um senso de humor sutil, o que o tornava acessível e querido por todos ao seu redor. Apesar de ser uma pessoa reservada, muito do que se sabe sobre ele vem das cartas que trocava com seus superiores e outros religiosos. Nessas correspondências, Padre Pio revelava suas profundas experiências espirituais e os milagres associados à sua vida. Mesmo recebendo grande reconhecimento ao longo dos anos, ele manteve-se simples e fiel à sua missão. Enfrentando momentos difíceis, Padre Pio perseverou nos estudos religiosos, sempre mantendo sua fé inabalável e seu compromisso espiritual intacto. Durante a Grande Peste que devastou a Europa, o mosteiro onde ele vivia foi severamente afetado. Muitos monges sucumbiram à doença, mas Padre Pio, apesar de sua saúde frágil, sobreviveu. Ele sempre teve uma saúde delicada, agravada pelos jejuns rigorosos aos quais se submetia para se aproximar de Deus. Em alguns momentos, passava até 3 dias sem comer, o que enfraquecia ainda mais seu corpo. O médico que tratava dos monges chegou a advertir Padre Pio que ele não sobreviveria se continuasse com esses jejuns extremos. Apesar do aviso, ele relutava em abandonar seus sacrifícios, mas passou a moderar os jejuns devido à sua saúde debilitada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Padre Pio foi convocado para o serviço militar. Embora tenha sido chamado 2 vezes, foi dispensado em ambas as ocasiões devido à sua saúde. Seus exames médicos revelaram febres extremamente altas, chegando a 48 graus Celsius, uma temperatura tão elevada que os médicos tiveram que usar termômetros de banheira para medir. Essa febre foi considerada um mistério e interpretada como mais um sinal de suas experiências sobrenaturais. Padre Pio sempre foi uma pessoa muito reservada, principalmente quando se tratava de oração, preferindo estar sozinho nesses momentos de intimidade com Deus. Quando alguém tinha o privilégio de estar por perto,
podia presenciar fenômenos intrigantes, uma luz diferente aparecia, ou ele entrava em um estado de transe profundo, que ia além das limitações físicas causadas por suas enfermidades. Padre Pio viveu a maior parte de sua vida em San Giovanni Rotondo, um pequeno e pitoresco povoado localizado na região da Puglia, no sul da Itália. Com uma população de aproximadamente 2.000 habitantes, é um lugar conhecido por seu ambiente tranquilo e paisagens naturais encantadoras. O local foi escolhido para ajudar a melhorar a saúde frágil de Padre Pio, beneficiando-se do ar puro e das condições climáticas favoráveis da região montanhosa. Lá, ele se estabeleceu em um convento, que no início era bastante simples e tinha poucos recursos. Os primeiros anos foram difíceis, com instalações básicas e muitas limitações. Com o tempo, a fama de Padre Pio começou a crescer, e mais fiéis começaram a visitar o convento. A dedicação dos monges e a popularidade de Padre Pio ajudaram a transformar o local. As confissões com Padre Pio logo se tornaram momentos de grande intensidade espiritual. Muitas pessoas sentiam que, durante o sacramento, algo mais profundo acontecia, como se fossem libertadas de fardos invisíveis. Embora falasse pouco, Padre Pio tinha um magnetismo que atraía multidões, e logo começaram a surgir relatos de curas milagrosas associadas a ele. Aqueles que estavam doentes ou conheciam alguém em sofrimento buscavam suas confissões e, muitas vezes, saíam curados. O local se tornou um importante centro espiritual e de peregrinação. A influência de Padre Pio e o aumento dos peregrinos levaram à expansão das instalações e à melhoria das condições do convento. Padre Pio era conhecido por sua dedicação aos fiéis, passando longas horas no confessionário, às vezes até 12 horas por dia, ouvindo pacientemente as confissões e explicando a importância do sacramento. Certa vez, numa situação curiosa, o próprio diabo tentou enganá-lo, para se confessar com ele, se disfarçando como um homem muito bonito. Porém, Padre Pio rapidamente identificou o cheiro desagradável e percebeu que estava diante de uma presença maligna. Com grande determinação, ele invocou o nome da Virgem Maria e de Jesus Cristo, expulsando o demônio em meio a uma forte ventania. Ao longo de sua vida, Padre Pio enfrentou diversas visões e experiências sobrenaturais. Monges que viviam com ele frequentemente ouviam barulhos estranhos vindos de sua cela e, ao verificar, encontravam-no como se tivesse sido fisicamente agredido. Ele apresentava marcas de violência, como hematomas e inchaços no rosto, sinais claros de que estava sendo atacado por forças malignas. Essas batalhas espirituais eram constantes e o acompanhavam por toda a sua jornada religiosa. Com o tempo, Padre Pio começou a relatar essas experiências em cartas enviadas a seus superiores e pessoas próximas, buscando entender o que estava vivendo. Apesar de serem experiências assustadoras, essas lutas espirituais nunca abalaram sua fé. Em 20 de setembro de 1918, durante uma missa na igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio manifestou pela primeira vez as chagas de Cristo, um evento conhecido como estigmatização. Antes disso, ele havia sentido uma forte dor, descrevendo como se uma lança de fogo atravessasse seu peito, acreditando que estava prestes a morrer. Quando as chagas apareceram, os fiéis presentes na igreja puderam presenciar esse fenômeno extraordinário. Mesmo tentando escondê-las com luvas e panos, o sangue que escorria durante as missas era visível para todos. Toda quinta-feira, as feridas começavam a surgir, pioravam na sexta-feira e fechavam no sábado. Padre Pio tinha 31 anos quando as chagas se manifestaram pela primeira vez e se abriram repetidamente em seu corpo pelos 50 anos seguintes. Ele conviveu com essas feridas até o fim de sua vida. Com o tempo, passou a ver as chagas como uma prova de sua fé, usando essa experiência para aproximar mais pessoas de Deus.
ele se tornou uma figura profundamente reverenciada, e as chagas tornaram-se um símbolo de sua santidade. Além das confissões, as curas milagrosas e os fenômenos extraordinários, como êxtases espirituais e levitações durante suas orações, começaram a atrair multidões de várias partes do mundo. Isso aumentou ainda mais sua fama e fez do mosteiro em San Giovanni Rotondo um destino importante de peregrinação. Milhares de pessoas iam em busca de suas bênçãos e conselhos, muitos desejando ver de perto o padre e testemunhar as impressionantes chagas de Cristo em seu corpo. A imprensa local rapidamente noticiou o caso, e logo jornais internacionais também começaram a divulgar a história do padre que recebeu as chagas de Cristo. O impacto de Padre Pio transcendeu as fronteiras da Itália, e sua fama cresceu de forma tão significativa que suas experiências começaram a ser amplamente conhecidas, consolidando sua figura como uma das mais influentes dentro da Igreja Católica no século XX. Apesar de sua crescente notoriedade, Padre Pio também enfrentou momentos de dúvida e sofrimento. Em cartas, ele perguntava a Deus quando levaria, pois o peso físico e emocional das chagas era enorme. Sua saúde debilitada o fazia sentir-se cada vez mais fraco, e ele questionava sua missão. O Papa Bento XV acreditava que suas chagas eram verdadeiras, vendo nelas um sinal de Deus. Porém, logo após o falecimento do Papa em 1922, o Vaticano iniciou uma investigação para verificar se os fenômenos em torno de Padre Pio eram reais. Durante esse período, ele foi isolado e proibido de celebrar missas públicas, enquanto a Igreja buscava determinar se ele era um santo autêntico ou, como alguns temiam, um charlatão. Esse momento de questionamento foi extremamente difícil para Padre Pio, mas ele manteve sua fé e aceitou as restrições com humildade, aguardando o resultado da avaliação. Em meio a esse tempo, surgiram relatos sobre a bilocação de Padre Pio, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Testemunhas afirmavam que viam o padre realizando curas em locais distantes de onde ele estava fisicamente. Uma das histórias mais notáveis envolve uma mulher chamada Giovanna. Grávida e com o marido à beira da morte, ela procurou desesperadamente um sacerdote para que ele pudesse administrar os últimos sacramentos ao seu marido. Devido às dificuldades de encontrar um padre disponível naquele momento, ela pediu fervorosamente uma intervenção divina. Em um momento de grande aflição, Giovanna teve uma visão de Padre Pio caminhando pela sua casa e administrando os sacramentos ao seu marido moribundo. O homem, antes angustiado, faleceu em paz, e pouco depois, Giovanna deu à luz uma filha. Anos depois, quando esse bebê já era uma adolescente, ela foi ao confessionário de Padre Pio. Ao vê-la, o padre imediatamente a reconheceu e disse: "Você nasceu no dia em que seu pai partiu." "Eu estava lá, eu vi." Esse episódio de bilocação é apenas um dos muitos que marcaram a trajetória de Padre Pio. Outra história envolve uma freira que pediu que estava rezando por uma cura para uma enfermidade, teve uma visão de Padre Pio e recebeu uma bênção que resultou em sua cura. A freira pediu ao padre para usar sua bilocação para curar pessoas doentes, mas ele explicou que essa capacidade só ocorria sob a ordem de Deus e que ele não tinha recebido tal ordem, então ele não poderia atender ao pedido da freira. Enquanto os médicos tentavam desmentir os milagres atribuídos ao Padre Pio, a Igreja Católica iniciou um documentário desses eventos, sabendo que seriam essenciais para seu processo de beatificação e canonização. Durante esse período, muitos médicos e cardeais visitaram Padre Pio, incluindo o futuro Papa João Paulo II, na época conhecido como Karol Wojtyła. Wojtyła, antes de se tornar Papa, visitou Padre Pio e, ao encontrá-lo, fez uma profecia de que ele seria o próximo Papa. Posteriormente, Wojtyła escreveu uma carta ao Padre Pio, relatando que uma amiga sua havia sido curada de uma grave enfermidade após as orações do padre. Padre Pio também ajudou pessoas que nasceram sem a capacidade de andar e, após suas orações, muitas dessas pessoas conseguiram caminhar.
Embora as evidências fossem claras, alguns médicos se recusaram a considerar os milagres. Com todos esses acontecimentos, Padre Pio passou quase 11 anos em isolamento, sem poder exercer plenamente seu ministério. Em 1933, Padre Pio celebrou sua primeira missa após esse longo período de confinamento. A partir desse momento, começou a recuperar um pouco de paz e continuou a atender muitas pessoas, enfrentando ataques espirituais e enfermidades. Frequentemente celebrava missas enquanto estava fisicamente debilitado, muitas vezes apresentando feridas que pareciam resultado de um confronto físico intenso. Apesar de sua saúde fragilizada e dos ataques espirituais, ele nunca deixou de cumprir suas funções. A bilocação de Padre Pio continuava a ser um mistério para muitos dentro do Vaticano. Relatos de Padre Pio aparecendo em lugares distantes, como a Praça de São Pedro, enquanto estava fisicamente ausente, causaram grande perplexidade. Com o tempo, as pessoas se sentiram atraídas por sua simplicidade e humildade e ele passou a celebrar missas para grandes multidões e ajudava a curar enfermos, apesar dos muitos desafios e críticas que enfrentava. Padre Pio passou os últimos 50 anos de sua vida enfrentando o sofrimento físico e espiritual, mas também realizou ações significativas, como a criação de um hospital. Ele preferia chamar esse local de casa de cura. Frequentava o hospital regularmente, rezava pelos pacientes e se envolvia ativamente em suas atividades de cura. Apesar da aprovação do Vaticano para suas chagas e milagres, Padre Pio continuou a enfrentar ceticismo e resistência. No entanto, manteve-se firme em sua missão até o fim de sua vida. Padre Pio viveu até os 81 anos e continuou realizando missas até o dia anterior ao seu falecimento, em 23 de setembro de 1968. Seu corpo foi enterrado na Igreja de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo, que rapidamente se tornou um importante local de peregrinação para seus devotos. Em 2004, foi inaugurada a Basílica de São Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Esta grande basílica inclui a Igreja de Nossa Senhora das Graças, um convento, um centro de espiritualidade e um hospital, formando um complexo religioso dedicado ao legado de Padre Pio. O túmulo de Padre Pio foi transferido para a basílica, onde se tornou um local central de veneração. Sua canonização em 2002 pelo Papa João Paulo II foi um reconhecimento oficial de sua santidade e dos milagres associados à sua vida. Após sua morte, o corpo de Padre Pio foi encontrado em notável estado de preservação, o que aumentou sua fama e atraiu a atenção de estudiosos e devotos ao redor do mundo. O legado de Padre Pio continua a inspirar e tocar os corações de muitos, e a Basílica de São Padre Pio permanece como um importante local de culto e peregrinação. Sua vida e obra são um símbolo de fé e perseverança, refletindo seu profundo compromisso espiritual e seu impacto duradouro na Igreja Católica. Padre Pio de Pietrelcina é um exemplo notável de fé, sofrimento e devoção intensa. A história de Padre Pio nos lembra da importância da fé inabalável e da capacidade de transformar a dor em uma jornada espiritual significativa. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que o exemplo de Padre Pio inspire sua jornada espiritual e fortaleça sua fé, trazendo-lhe paz, amor e esperança em todos os aspectos da sua vida.